Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast, o podcast da lição Team. E a gente está na lição 8 desse trimestre e o título é Pacto de Amor e vai falar sobre os 10 mandamentos que Deus fez para o seu povo. E o texto-chave se encontra em Êxodo 19, do verso 3 ao 5, e diz assim: Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: Transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia-as aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. E bom, antes de a gente começar a debater sobre o assunto, vamos apresentar quem está aqui com a gente participando do podcast. Estamos aqui com Renata Gundim. Oi, pessoal. Diego Reis. E aí, galera? Fernanda Massoud. Oi, pessoal. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem está falando aqui com vocês é o Lucas Adriano. Então, gente, como o Lucas falou, a gente vai falar sobre o pacto de amor, que não é nada mais do um pacto de Deus com os israelitas, né? Porque eles foram resgatados da escravidão e foram conduzidos a um lugar onde eles podiam iniciar uma vida nova. Só que a ideia de ser filho de Deus também era novo para eles. A religião do Egito tinha corrompido eles, que eles não tinham ideia do que significava servir ao verdadeiro Deus. Daí, como se fossem estranhos se encontrando pela primeira vez, Deus e Israel começaram a se relacionar e muitas vezes o povo se surpreende ao descobrir como Deus é e entender o que ele desejava deles. A libertação de Israel era o próprio fundamento do relacionamento entre Deus e seu povo. No verso de Êxodo 19, fala assim: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem que carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Livres da escravidão egípcia e da influência da idolatria, eles foram escolhidos para escrever um outro capítulo na história do pacto de Deus com a humanidade. Eles foram escolhidos para ser um povo com uma missão de alcance mundial. Ellen White fala que Deus honrou os hebreus ao fazer deles os guardiões e defensores da sua lei, mas eles deveriam considerá-la um depósito sagrado para todo mundo. Os preceitos dos 10 mandamentos são adaptados ao modo de vida das pessoas em todos os lugares e foram dados para a instrução e governo de todos. Ellen White fala isso lá no livro Os Escolhidos, na página 183. E assim a gente vai começar com as nossas perguntas. Queria saber de vocês aí, né? Assim como os relacionamentos humanos têm regras que definem como cada parte envolvida deve agir, de igual modo Deus e Israel fizeram um pacto sagrado. Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês quais as regras que devem ser respeitadas para que nós tenhamos um ótimo relacionamento uns com os outros. Devemos ser gentis, empáticos e não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. Ou seja, devemos também pensar nas outras pessoas. Eu acho que dali do 5º mandamento até o 10º, todos os mandamentos, né? Do 5º ao 10º, dos 10 mandamentos da Bíblia. Se nós aplicarmos num relacionamento, acho que vai ser um relacionamento muito saudável, né? Pra gente testemunhar para as outras pessoas. Acho que principalmente essas regras aí, essas leis seriam bem importantes para ter um relacionamento bom com as outras pessoas. Respeito. Respeito. Acima de tudo, respeito, né? E o que mais? Confiança. Também. Amor. Amor. Amor é uma das coisas mais importantes, né? Assim como os relacionamentos humanos têm regras que definem como cada parte envolvida deve agir, Deus e Israel, eles fizeram um pacto sagrado. Os 10 mandamentos, eles nada mais são do que um conjunto de preceitos que resumem de modo objetivo o acordo estabelecido entre Deus e o povo dele. E os efeitos disso impactam também a relação dos israelitas com outros povos. O princípio básico de todos os mandamentos é o amor a Deus com toda a alma e força. Esse apelo tão veemente poderia chamar a atenção
de um mundo concentrado em si mesmo e ignorante, fazendo voltar-se para o seu Criador. A lição dessa semana conta como essas leis foram transmitidas e qual foi a sua intenção. Qual é, na verdade, né? Porque até hoje essas leis valem. E antes de começar, eu vou contar uma ilustração aqui para vocês. Kenneth James, ele administrava um conjunto de apartamentos. Os imóveis do complexo tinham grande necessidade de cuidado, reparo e manutenção. Por isso, o dono Ken, contratou uma equipe de apoio e explicou a cada trabalhador as elevadas expectativas que ele tinha sobre seu desempenho. Essas eram as 3 regras dele: ser bondoso e atencioso com os moradores, não importando as circunstâncias; estar disposto a fazer pequenas coisas que davam aos moradores um sentimento de segurança e conforto; prometer pouco e realizar muito, indo além do esperado. Quando a pia estava vazando ou uma porta precisava ser consertada, por exemplo, a equipe de Ken obedecia fielmente a essas regras simples. Algumas vezes, porém, um membro da equipe deixava de cumprir uma das 3 regras. Então, Ken o levava ao seu escritório e ele mostrava as fotos dele próprio e das pessoas que viviam no complexo. Ele lembrava ao funcionário: essas pessoas estão aqui porque nós estamos aqui. Tenho amizade com muitas delas e espero fazer amizade com as demais. Se você deseja trabalhar aqui, precisa ser bondoso, fazer pequenas coisas e ir além do prometido ou esperado. Com o passar do tempo, a equipe de manutenção começou a perceber o impacto dessa abordagem e passou a se orgulhar daquilo. Trabalhar para Ken e para os moradores do complexo de apartamentos se tornou uma alegria. E as 3 regras foram assimiladas tão bem que viraram algo natural para eles. Hebreus 10:16 diz assim: essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E Jeremias 31:33 diz assim: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Depois disso, depois de ouvir essa história, esses versos eles declaram que o desejo de Deus era implantar sua lei em nosso coração. Na sua opinião, é possível que isso ocorra por meio de um processo semelhante da história acima? Sim, pois assim como os trabalhadores de Ken viram que aquelas regras eram essenciais para fazer um bom trabalho, as leis de Deus são essenciais para a nossa vida, pois para vivermos bem, devemos seguir essas leis que Deus nos deu. E quando entendemos isso, passamos não mais a encarar isso como um fardo, e sim como um presente. É possível, né? Mas também não funciona com todo mundo, né? Na própria ilustração mesmo, teve um cara ali que ele não seguia essas regras. Só que aí o Ken, né, pelo que deu pra perceber, muito paciente lá, vai lá, conversa com ele, mostra as coisas lá. E aí ele começa a ficar de boa, começa a entender o lado do Ken, sei lá, até esqueci o nome do cara. E sim, acho que seria um jeito até muito bacana de implementar as leis de Deus no nosso coração. Mas também teriam até modelos melhores, talvez. Sei lá. Deus vai fazer da forma dele, né? Mas aquela que foi mostrada na ilustração é boa. Sim, é possível. Através dos mandamentos. Eu também acho. Acho que é muito. Eu vou dizer, as teorias são 2 coisas muito semelhantes, então acho que dá certo. Sim. O que ensinava os funcionários, né? Quando eles erravam, ele pegava o funcionário, ele olhava, ele ia até um quadro onde tinha as leis e fala assim: lembra delas, isso aqui é pro seu bem, se você quiser continuar trabalhando aqui, as regras têm que ser respeitadas. E isso se tornou tão natural que eles não precisavam mais prestar e ficar lembrando de todas as regras. É a mesma coisa com os 10 mandamentos. Vai ter uma hora
que a gente, de tanto fazer as coisas, de não matar, de amar a Deus, amar o próximo, isso aí vai se tornando natural, que a gente vai achar errado quando a gente vê alguém fazendo aquilo ali. A gente não acha errado quando alguém mata, quando alguém pega a mulher de outra pessoa, ou a mulher pega o homem de outra pessoa, é do mesmo jeito. Aí agora sim, na experiência dos trabalhadores lá da empresa, o que vocês acham que veio primeiro? O prazer de fazer parte do grupo, a alegria de um trabalho bem feito ou a obediência às regras que foram estabelecidas? O que vocês acham que eles fizeram primeiro? Eu acho que a primeira coisa que veio foi a obediência às regras pré-estabelecidas, pois depois que eles obedeceram a essas regras, viram a sua importância e passaram a ter alegria pelo trabalho bem feito e prazer por fazer parte do grupo. Eu acho que foram as regras, porque eles veem, porque eu acho que, tipo assim, eles vendo como era o trabalho e ao mesmo tempo exercer o trabalho junto com as regras que foram implementadas lá, pré-estabelecidas, eles viram que o trabalho era um trabalho bem feito, era um trabalho bom, e aí sim eles tinham prazer em fazer parte daquela equipe. Acho que essa que é a sequência certa. Mas acho que foi. Não sei, acho que foram os três juntos. Ou em momentos muito próximos. Tipo, ao você seguir as regras, você poderia se sentir parte do grupo, ou você se sentiria parte do grupo ao seguir as regras Acho que também. é obediência às regras. Obediência às regras. E você, Diego, o que você acha que veio primeiro? Ele querer ali fazer parte daquele grupo, falar, eu faço parte dessa família aqui, a alegria dele ver um trabalho dele bem feito aí, ou ele obedecer às regras? O que veio primeiro aí? Acho que obedecer as regras. Obedecer às regras. Eu concordo com o Lucas, que eu acho que é um conjunto de coisas aí, né? Como o texto falou, né? Ele teve que mostrar pra alguém quando alguém errou. Então, Exatamente. Alguém errou, ele foi lá e mostrou. Então, assim, mostrou que ele faz parte do grupo, que ele deveria fazer aquilo ali porque ele faz parte do grupo. Aí eu pergunto para vocês, lembrando disso tudo que a gente já discutiu aqui, para que Deus nos deixou os 10 mandamentos? Deus deu essas leis para termos uma vida mais feliz, e quando fazemos a sua vontade, temos mais contato com o Pai. O Senhor também mostrou o seu caráter. Deus estava mostrando quem ele era a partir do que ele definiu ser certo e ser errado. Assim, quando obedecemos a sua lei, tendemos a ficar com o caráter semelhante ao de Deus. Os 10 mandamentos mostram também que Deus é amor. Cara, é um conjunto de coisas, né? Tipo, eu li um negócio ali também, que tava no PDF, e dizia que, tipo assim, cada mandamento também descreve um pouco do caráter do nosso Deus. E eu acho que Deus deixou os 10 mandamentos porque, tipo assim, ele sabe que pra a gente ter uma vida em santidade, a gente realmente a gente, uma hora ou outra, a gente vai seguir esses 10 mandamentos. Porque quando a gente aceita Jesus, né, vem aquela transformação na nossa vida, a gente já, né, não é mais a mesma pessoa e tudo mais. E automaticamente você vai deixando de fazer certas coisas. E quando você vai ver, automaticamente você já tá guardando os 10 mandamentos. Mas também já ouvi dizer que, tipo assim, os 10 mandamentos, inicialmente, ele foi deixado para nós como algo para convencer o ser humano do pecado, que nós estamos fazendo a coisa errada, tudo mais. E se a gente for aplicar os 10 mandamentos em nossa vida, a gente vê que realmente só vai nos fazer bem. Isso é uma coisa que vai como é que é? Fortalecer, né? Nossa comunhão com Deus, porque nós vamos estar andando nos caminhos que Deus quer que nós andemos, porque Ele sabe que é o melhor pra gente. para nos ensinar a viver de acordo com a vontade dele. E aí mais? Bom, Deus nos deixou os 10 mandamentos, né, para nos preparar até para ir para o reino do céu, né? E que acho que sem regras
Aí a gente ia se dar meio que mal, né, na vida. Ia ser tudo bagunçado, descoordenado. Todo relacionamento duradouro, Diego falou em regras, né? Duradouro, ele se baseia em regras. Então, a lei de Deus é o retrato da bondade dele e da justiça. Quando a gente guarda os 10 mandamentos, a gente conhece mais a Deus plenamente. É igual a gente conhece uma pessoa. Se a gente tem regras, a gente se relaciona com a pessoa, a gente cumpre aquelas regras, né? Quando tá no início do namoro mesmo, ó, você tá namorando comigo, você não pode namorar com outra pessoa, porque, né? Se namorar comigo e namorar com outra pessoa, eu te largo. É uma regra. Entendeu? Ou é ela. Exatamente, exatamente. Então, assim, é a mesma coisa com Deus. Tá ali, você guarda os mandamentos, você passa a conhecer, você se relaciona com Ele. Ele tá falando lá, olha, não mate. Se você matar, você também vai ser morto, né? O pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Matar é um pecado. Então, a ordem de Deus é para que nós sejamos fiéis, honestos, abnegados, dispostos, reverentes e ligados a Deus como Criador. Isso só vai enriquecer nossa compreensão dele. Era plano de Deus que as pessoas experimentassem essas qualidades em sua própria vida. Assim, aqueles que não conheciam Deus seriam atraídos pelo caráter do que viviam em harmonia com sua lei. Foi o que aconteceu na empresa lá. Todo mundo tinha regras, um que violou as regras foi mostrado para ele como os outros estavam obedecendo e ele passou a obedecer. Assim, ninguém mais quebrou regras ali, né? E aí todo mundo viveu com as regras naturalmente, cumprindo as regras naturalmente. Assim, a lei de Deus, da mesma forma, mesmo na forma de uma lista de coisas a fazer e a evitar, esboça e projeta aquilo que Deus é. Por que é tão importante não matar? Porque Deus é a fonte da vida e ele considera a vida sagrada. Nós não mentimos porque Deus é a verdade, né? A fidelidade ao nosso cônjuge, parceiro, é desejável e faz sentido porque Deus é puro e fiel, sempre. Cada mandamento comunica algo sobre quem Deus é e sobre sua essência. Então, os 10 mandamentos nos mostram não apenas o que Deus deseja que nós façamos ou deixemos de fazer, mas o que cada mandamento diz é sobre o caráter de Deus. Aí, eu pergunto assim, o que aconteceria no nosso mundo se você permitisse, se todo mundo, né, permitisse que a lei de Deus fosse escrita no seu coração e na sua vida? O que impactaria aos demais? Vocês acham que ia ser positivo para as pessoas que convivem com você se você obedecesse todos os mandamentos do jeito que Deus quer? Sim, impactaria, pois quando procuramos fazer a vontade de Deus e deixar as coisas antigas, nos tornamos novas criaturas. Com isso, há uma mudança de agir, de falar e também de caráter. Por exemplo, quanto mais admiramos uma pessoa, mais queremos ficar parecidas com ela. A mesma coisa acontece quando decidimos querer amar e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Ficamos assim mais parecidos com Ele. Rapaz, eu acho que impactaria, porque atualmente eu vejo que, tipo assim, algumas pessoas já até observam as minhas atitudes, porque realmente quando você é cristão, o povo observa você, fica de olho nas coisas que você faz, né, e tudo mais. E eu vejo que tem coisas assim que o povo vê e fala, pô, mano, que legal, sabe, de algumas, tipo, eu falar de Deus, que muitas vezes assim, eu vejo, às vezes o povo lá na escola mesmo, às vezes puxa um assunto assim de igreja e tudo mais, aí me chama pra entrar na roda, e eu consigo explicar um bocado de coisa e tudo mais. E ali no bate-papo eu vou falando de Deus, falando de Jesus e tudo mais, dos acontecimentos, um bocado de coisa. Eu acho que se essa lei aí da promessa aí da Bíblia fosse, rapaz, até mais implementada no meu coração tudo mais, eu acho que impactaria talvez até mais, né, realmente as pessoas. Achei estranho, né? As pessoas iam achar estranho? Ia, porque quase ninguém tem isso com pessoas que obedecem todas as regras, né?
Qual dos 10 mandamentos... Sim, continue. Fala, Lucas. O que você acha? Assim, O que você acha que aconteceria? se só eu obedecesse, Se você obedecesse, você tivesse ao redor de pessoas que poderiam não estar obedecendo e elas vissem o seu testemunho. Fala, poxa, aquele cara ali é diferente, ó. bom, assim, eu acho que assim como Fernanda iriam achar estranho, só que a depender, as pessoas poderiam copiar o comportamento diferente e, e se transmitindo para as outras pessoas e se espalhando. Claro que faria bem às pessoas, até mesmo ao meu redor, porque são bons hábitos. Imagine agora vocês aí. Eu pensei num negócio aqui. Você é preso porque você roubou alguma comida do mercado. Coisa pequena. Aí você é preso. Aí você é jogado lá na cadeia junto com traficante, junto com vários tipos de preso. E aí, quando você vai para a cadeia, você já se arrependeu daquilo ali de ter roubado aquele negócio do mercado. Valeu a pena E aí, aquela batata. você fala, né? Não valeu a pena roubar aquela batata e tal. E aí você tem um comportamento diferente dos demais dentro da prisão. Você acha que pelo seu comportamento de tentar obedecer os mandamentos ali, você ter se arrependido e tentar obedecer os mandamentos, ia mudar o convívio com os demais na prisão, né? Alguém ia ser impactado pela sua transformação, pela sua vida? Que é isso que a gente está perguntando aqui, na verdade. E aí? Bom, Se o exemplo fosse esse. de alguns ia mudar. Agora, tipo assim, daqueles caras que Ruim, é de porra natureza. louca, que assim, tem uns caras que chega assim, tem um bocado de que os caras montam gangue, não sei o que, da cadeia ali, aqueles caras ali, eu não... Talvez não, mas se o exemplo do cara fosse bom mesmo, E aí? os caras poderiam até mudar. Assim, infelizmente, eu acho que é um efeito de minoria. Poderia ser que alguém também decidisse adotar o mesmo comportamento que eu, mas acho pouco provável. Então, voltando para o primeiro exemplo. Num lugar onde você obedecesse os 10 mandamentos e as pessoas, algumas obedecessem e outras não, você acha que o impacto seria maior ou menor do que na cadeia? Se tivesse uma maior quantidade de pessoas fazendo, seria maior do que na cadeia. O impacto é maior quando mais pessoas estão fazendo. Sim. Sei. Aí a gente chega lá nos versos de impacto da gente. E a pergunta é, qual a frase em cada verso que te chamou mais atenção? Leiam os versos aí, cada um vai ler um verso, e aí a gente vai ver a frase que mais chamou atenção no verso que você escolher. Lucas, lê aí, Isaías 51, 7 e 8. Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa. O verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Salmo 105, do 42 ao 45. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis. Louvando seja o Senhor. Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o seu mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E aí, qual desses aí você escolheria e qual você teria uma frase importante daí? Qual seria uma frase importante daí? Gostei mais de Isaías 51, 7 a 8, pois fala que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então devemos fazer a vontade de Deus, não com medo do que as pessoas falarão ou de seus insultos, mas sim tendo consciência de que Deus está conosco e que Ele é justiça e a sua salvação durará para sempre, de geração em geração. E estaremos fazendo o certo, fazendo a vontade de Deus.
O primeiro ali que eu mais chamou a atenção assim foi o de Salmos, que na parte que fala tudo isso ele fez para que guardassem as suas leis, tal, falou alguma coisa mais ou menos assim. E achei interessante porque Deus ele livrou o povo do Egito, né? Fez um bocado de maravilhas aí pelo povo de Israel e tudo isso lá fala para que guardassem a sua lei. E de primeira, quando a gente adota a lei de Deus assim na nossa vida, é algo um pouco desconfortável, né? Porque é uma grande mudança, é uma grande transformação. Mas quando a gente se aprofunda em Deus e quando aquilo vai se tornando algo normal na nossa vida, a gente percebe que, cara, as leis de Deus, elas só nos fazem bem, só nos fazem trilhar por um caminho muito bom e muito saudável que Deus determinou pra gente. O de Mateus, eu acho que foi a parte que Deus fala: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, né? Alguma coisa assim. Porque, e aí ele fala: este é o primeiro mandamento. Eu achei isso daí também muito massa, porque tipo assim, para nós cristãos, já que nós queremos testemunhar de Jesus para as outras pessoas, eu achei interessante que aí fala esse como o primeiro mandamento. Eu acho que não só porque Deus deve ser o primeiro em nossa vida, é isso também, mas também porque se nós não estivermos com a nossa vida com Deus, com a nossa intimidade com Deus, com a nossa com a nossa vida ligada a Deus primeiro, nós também não conseguiremos amar, testemunhar de Cristo ao nosso próximo. E o de Isaías, deixa eu ver aqui. E no de Isaías aqui, o que eu mais achei interessante foi a frase que fala para que a gente não se assuste com as pessoas que vão desprezar a gente e tudo mais. Porque realmente as pessoas julgam muito nessa questão dos 10 mandamentos, que é algo que prende, é algo que tira a nossa liberdade. Se a gente for estudar, né, a gente vê que não é bem assim, mas as pessoas de fora, em sua grande maioria, pensa assim, e a própria palavra fala pra gente não se assustar com esse tipo de coisa, porque a justiça de Deus ela vai prevalecer de geração em geração e fica de boa. Assim, eu gostei do de Mateus 22, 36 ao 40, porque ele basicamente resumiu os mandamentos em duas frases bem simples, né? Você, Diego? Bom, o meu foi o mesmo também. Porque, tipo assim, fala pra gente amar até o próximo como a si mesmo. E, tipo assim, isso não é uma coisa muito comum de ser hoje em dia. Fernanda? Bom, eu gostei do de Isaías porque fala para as pessoas que sabem da diferença entre o certo e o errado não se assustar, né, com o desprezo das outras pessoas. Uma pergunta aqui. De que forma amar as pessoas será um testemunho a quem não crê e aos que buscam a Deus? Esse amar as pessoas é de forma abrangente, com tudo o que fala de amor da Bíblia. Pensem aí. Quando amamos as pessoas, mostramos que somos verdadeiros cristãos, filhos de Deus, pois Deus é amor e pediu para que também pudéssemos amar o nosso próximo. Fazendo assim, mostraremos que Deus está em nosso coração. Acho que, tipo assim, porque Jesus, ele fazia isso, né? Independente se a pessoa... Bom, os israelitas ali mesmo tinham judeus, né? Enfim, tinham uma rixa com samaritanos, né? Não batiam de frente e tudo mais. Mas Jesus não fazia acepção nenhuma de pessoas. Ele amava todas as pessoas, dava uma oportunidade para todas as pessoas conhecerem a ele, verem que ele era filho de Deus e de estarem ali com ele. E eu acho que, tipo assim, amar a pessoa serve justamente para a gente testemunhar o amor de Cristo, né? Que é uma das características mais fortes, e não a mais forte, né? De Deus e de Cristo.
principalmente de Cristo, né? Porque Cristo ele fez muito isso, ele acolhia, ele protegia. Ele também, né? Já falou lá pros fariseus, bando de víbora e tudo mais. Mas porque ele tinha autoridade, ele sabia das coisas que o pessoal ali fazia de errado e tudo mais. Então ele tinha autoridade para aquilo, mas a característica muito marcante de Jesus é isso, é o amor. Porque ele acolhia, não importa se você era samaritano, se você era judeu, independente. Se você fosse a ele, clamasse, pedisse pela ajuda dele, ele vai lá e se rendia ao seu pedido. Porque Deus é amoroso, ele é misericordioso, ele é justo, mas ele ele ouve os pedidos de quem necessita, né? E a gente amar as pessoas demonstra essa característica de Deus, de Jesus Cristo. Tanto para as pessoas que estão lá fora, eu diria, principalmente, e até para as que estão dentro, porque muitas que estão dentro podem estar dentro, mas estão ainda meio perdidas na fé, não estão entendendo muitas coisas, e a gente testemunhar do amor de Deus, até para os que já creem nele, é muito importante também para que a gente possa fortalecer a fé do nosso irmão, para que ele também possa fazer o mesmo com os que não creem e com os que creem também. Bom, é porque assim, o mundo hoje em dia tá cheio de pessoas más, ou indiferentes também, que não estão nem aí para as outras pessoas. Tanto que se você chegar com a gentileza para qualquer um na rua, a pessoa vai ficar toda besta se perguntando por que você tá fazendo isso, não sei o que, eu não tenho nada a ver, não te conheço. Então vai causar um grande impacto nelas, porque elas vão se perguntar por que você tá fazendo isso. Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito. E aí? Vocês? Bom, como disse o Lucas, é isso aí mesmo, porque hoje em dia não é muito comum. Como é que você ama as pessoas? Tem várias formas de você amar as pessoas, né? Me fala aí, quais algumas formas de amar as pessoas? Bom, fazendo tipo assim, que nem teve aqui, né, o enchente, aí uma forma de demonstrar nosso amor é fazendo caridade, né, ajudando. Exatamente, eu ia falar justamente esse exemplo, Diego, porque a gente foi como igreja ali para Sapolândia e a gente não precisou abrir a boca para falar de Jesus e de amor com ninguém, e as pessoas viam na gente Jesus e o amor. Hoje eu conversando com uma senhora lá na Sapolândia, ela falou assim, olha, só faz isso que vocês fizeram quem tem Deus no coração. Porque a pessoa que não tem Deus no coração, porque eu falei assim, ó, aí eu moro lá, ela perguntou onde eu morava, eu falei, eu moro lá no Mirante. Aí ela falou assim, se você quisesse, você não desceria do Mirante, né? E eu falei para ela, eu poderia estar lá, ficar lá no Mirante e não descer para ajudar ninguém. Mas quando eu vi que tinha gente precisando, o que a gente fez? A gente se juntou e desceu para ajudar aquelas pessoas. E ela só, a frase que me marcou que ela falou foi essa: só consegue ajudar quem tem Deus no coração. Então, assim, é uma forma a forma de amar, de que forma amar as pessoas será um testemunho? Desse jeito. A quem não crê, eu não sei se ela tem alguma religião, eu não sei se ela é de alguma igreja, porque lá ela citou várias igrejas que ajudaram e tal, mas ali ficou marcado nela que ela falou assim, olha, várias pessoas de vários grupos, de várias igrejas ajudaram. O que, para mim, aquilo ali traduziria assim, ó, várias pessoas que amam a Deus e amam o próximo estavam ali ajudando. Então, isso é um testemunho, né? Aí, agora, eu queria que vocês pensassem em alguém que você conhece, que você consegue ver o caráter de Deus nessa pessoa. E que marcas você vê na vida da pessoa? E quais são as características, as marcas que a tornam agradável para os outros, que as pessoas querem chegar perto, querem ficar perto, pensam nas pessoas, precisa ajudar alguém, chama tal pessoa, ou não, a gente vai sair, chama tal pessoa. Que pessoas você vê assim? Não precisa ser só da nossa igreja, não. Eu acho que Renatinha mesmo, você aí, Renatinha, porque, tá ligado? A gente vê que Deus te dá uma paciência assim, né? Porque dá pra ver, às vezes até que você não tem muita paciência com as coisas, mas Deus concede aí pra nós, né? E tipo assim, pelo jeito que você
trabalha, né, com a gente adolescente, não muito mais agora, né, porque não é mais a diretora lá da base, mas eu diria que Renata, velho. Tipo assim, ainda mais que você me ajudou aí já em muita coisa, muita pergunta. Sem falar das suas atitudes, que eu diria que são atitudes realmente de pessoas que seguem a Deus. Eu acho que é isso. Hoje eu vi um vídeo do Chris Martin, do Coldplay, né? Num show, ele viu um menino autista e ele chamou o menino autista para junto do palco. Subiu o menino e aí ele começou a cantar de frente pro menino e o menino dançando e tal. Um autista que a gente sabe que tem características diferentes da gente, pensa diferente, age diferente. E nos comentários, eu abro os comentários para ler, né? E aí alguém falou assim: não precisa nem ser de igreja nenhuma, mas eu vejo Deus nesse Chris Martin. E é por isso que a banda dele nunca cai de moda, porque ele sempre está, através das músicas dele, ele consegue ajudar alguém. E aí, essa é uma das pessoas que eu vejo Deus ali nas atitudes de Chris Martin, que é do Coldplay. Uma característica dele que ele sempre está fazendo algo diferente por pessoas diferentes. E vocês? Vocês veem aí alguma característica ou de ajuda, ou de amor ao próximo, ou que vocês chamam para qualquer coisa e a pessoa, você consegue ver o caráter de Deus nessa pessoa? Eu acho que a mim, as pessoas, assim, é Renata e Tia Vanessa. E por isso aí, né, eu levo tipo assim, do novo amigo. Eu vejo muito isso quando eu tô com os meus amigos, que é Diego e Gabriel, porque às vezes tem momentos que as coisas parecem que vão dar errado, só que acabam tudo dando certo e a gente fala, nossa, isso é Deus. Ou então, tipo assim, depois de coisas, de saídas que a gente vai, e, bom, uma grande característica também é que a gente topa tudo, a gente, quando é para ajudar as pessoas, a gente realmente se concentra, a gente conversa uns com os outros aqui pra gente realmente se concentrar no que deve fazer. E é isso. E a gente está terminando aqui. Eu queria saber o que vocês aprenderam com essa lição dessa semana e o que foi novo aí para vocês que vocês não sabiam ou o que vocês gostaram mais da lição. Aprendemos que para vivermos em comunidade devemos pensar uns nos outros, devemos obedecer regras também. Também vimos que os 10 mandamentos são importantes. Neles está o caráter de Deus, e quando o amamos, o obedecemos e queremos viver de acordo com sua palavra, nos tornamos nova criatura. Nosso caráter é aperfeiçoado e vivemos bem e muito felizes. Bom, mais uma vez essa semana aprendi como Deus é bom, né? Porque lá no versículo de Salmo fala que Deus fez aquele tanto de milagre, ou seja, já fez tanta coisa boa. Ele levou o povo do Egito e fez uns negócios lá que eu esqueci agora. Para tudo isso, para que o povo guardasse sua lei, que no início muitos veriam como algo realmente ruim. Realmente não é fácil, tipo assim, pra mim também eu não achava um negócio tão bom assim, né? Porque muda completamente a gente, a nossa natureza e tudo mais. Mas depois quando a gente se apega em Deus, a gente vê que realmente a lei dele faz muito bem pra gente, pra nossa vida. Então, além de Deus já dar benefícios pro povo de Israel, de tirar eles do Egito, de, sei lá, o maná, um bocado de outras coisas, milagres que ele fez, ele fez isso para que o povo guardasse sua lei, para que eles continuassem seguindo uma vida íntegra e boa, e que eles ficassem firmados no Deus deles, né? Ou seja, era só benefício, era só coisa boa. Então acho que eu aprendi de novo foi isso aí. Sobre a questão das leis eu já sabia um pouco. Eu vi que também ressaltou muito sobre a questão de testemunhar, né, ao próximo e tudo mais. Uma lição muito bacana mesmo, gostei. E acho que é isso mesmo.
Eu achei muito importante dessa lição que mostra o quão as leis de Deus são importantes para a nossa vida e como elas podem fazer bem para as pessoas à nossa volta. Inclusive, ela serve até para nos preparar para o céu, nos ajuda a ter mentalidade espiritual. Nessa lição, a gente vê que essas leis que Deus deixou servem muito para nossa proteção, e Ele é tão bondoso que deixou para a gente se preparar para ir para o céu, né? Exatamente. E a gente está terminando aqui o nosso podcast e a gente sabe que as leis mostram que Deus é amor, é bondade e é justiça. A lei, como Fernanda fala em sua essência, ela é para que a gente seja protegido, para mostrar o caráter de Deus, né? Cada mandamento diz sobre o caráter de Deus. Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa lição e espero vocês no próximo podcast.